Tá com vocês. Pegou quase ali no meio da conversa, É né? quase dando um spoiler, né, do que vai acontecer. Calma. Vamos lá. Calma. Em breve. Em breve, é isso. Mas, para você que chegou agora e quase pegou ali nas entrelinhas, bem-vindo a mais um episódio do seu, do nosso... ADC, Além do Crônico. O nosso apelidinho. Para os mais íntimos. Mais íntimos, ADC. Eu começo dizendo que eu não tenho nem roupa para estar aqui agora nessa mesa. Eu tô com meu uniforme básico de gravação. Vocês vão perguntar, gente, eu só tenho... homens. Não, é meu padrão só para não ofuscar aqui todo o look. Até parece. Você quer fazer mexendo o look, não, né? Não, ainda não. Ainda não é o momento. Mas o episódio hoje, como sempre eu falo, é marcante por vários aspectos. A gente vai quebrar tabus, levar informação e vai explicar para vocês o que é uma vida além do crônico, principalmente uma vida além do câncer. Para a gente falar sobre isso, trouxemos grandes convidadas a essa mesa. Então a gente começa aqui trazendo a Ana, apresentando ela, Ana Carolina Fernandes, 40 anos, paciente de câncer de mama metastático, agora acertei, né? Desde fevereiro de 2014. Autora do Instagram, @fevereiroRosa. Já segue aqui, gente, não perde tempo não. Onde busca, através do seu perfil, auxiliar pacientes em tratamento, apresentando informações de qualidade, falando de autocuidado e qualidade de vida, apesar do diagnóstico. A cara do Além do Crônico, né? Exato. E também, pessoal, a querida Patrícia Reis. Ela é especialista em nutrição clínica, terapia nutricional, interal e parenteral e oncologia. Palestrante, diretora do IMPAR, Instituto Patrícia Reis, cursos, mentorias e nutrição oncológica. Idealizadora do CONUTION, primeiro Congresso Online de Nutrição Oncológica Brasil. E do nosso Dia Pink, evento presencial destinado a pacientes e familiares em Niterói, no Rio de Janeiro. Nutricionista oncológica nas clínicas Oncomed e ProOnco Mulher, consultório particular também, atendimentos remotos, presenciais, e também é professora de pós-graduação Nutimed, em cursos também no Rio de Janeiro. Nossa, mãe! Ufa, pega um que fôlego, potência! Vamos embora! Maravilhosas, sejam bem-vindas, estamos felizes, honrados com a presença de vocês aqui. Você é a cara do Além do Crônico, realmente. Obrigada mais uma pessoa para chegar aqui e com certeza deixar um perfume de vida aqui nesse nosso projeto maravilhoso, né, Pablo? Exatamente. E a gente dos bastidores aqui já pegou um termo, até brifei aqui, tribo oncológica. Gostei. Bom, quero que vocês depois, a gente vai falar sobre isso. Mas eu já vou começar com uma polêmica. Eu quero ouvir de vocês duas, fiquem à vontade em decidir quem começa. Mas ainda câncer é um tabu, é uma coisa que ainda assusta até falar a palavra e principalmente falar o que é o câncer. Muito. Posso falar? Vai. Eu chamo a Ana de Feve, porque é Fevereiro Rosa. Né? Ela vai explicar o porquê que ela é @Fevereiro Rosa. Eu costumo dizer que abrir esse envelope onde tem escrito carcinoma dentro não é fácil, né? As minhas meninas, eu sou madrinha, tem duas coisas, então, também na minha bio, que eu acho que são mais importantes do que tudo isso. Eu sou mãe do Cauê e da Malu e sou madrinha Coincidência, eu também tenho minha Malu. A gente é especial demais. E eu sou madrinha da Amigas do Peito Por Aí, um grupo que leva cultura e arte para pacientes oncológicos. Pessoas que, às vezes, nunca tinham ido a um show ou um cinema, né? A cultura do Rio de Janeiro apoia isso também, né? E elas, inclusive, são atrizes, né? Tem essa base forte do teatro. Fizeram um espetáculo e uma peça em cima dessa minha fala, que chama-se O Envelope. O envelope diz sobre tantos envelopes que a gente recebe na vida, né? A gente recebe um envelope com a festa de aniversário da Malu, a gente recebe envelope com boleto para pagar, né? Esses nunca deixam, nunca deixam de chegar. Não mesmo. Envelope antes, quando trocávamos cartas de amor dentro de um envelope, e dentro de um envelope também, algumas pessoas nesse momento estão abrindo e está escrito carcinoma dentro. O câncer dá a certeza de uma coisa que todos nós já sabemos, que nós vamos morrer. É só um nome, um processo ali, né?
Hoje, né, no Brasil, copiando o mundo, obviamente, né, a causa-morte nossa de doença crônica não transmissível é em média de quase 50%, né, 54% de doenças crônicas não transmissíveis, e iremos todos nós passar, né, por algumas trilhas, ou oncologia, ou diabetes, doenças cardiovasculares ou demência. A gente tem esse histórico. O câncer é um deles. Só que o câncer, como é uma doença muitas vezes visível, a pessoa vai ficar careca. A pessoa vai... Então tem esse estigma e uma certeza muito grande daquilo que já não é certo, que nós vamos morrer. Então a oncologia evoluiu muito. Hoje a gente tem diversos tratamentos. Hoje a gente tem a Ana do nosso lado, com a história dela fantástica. Uma garota que fala que há 10 anos ela é uma paciente metastática, no entendimento que temos sobre metástase hoje, que isso é possível, mas que quem estiver ouvindo a gente agora pode ver e falar assim, meu Deus, ela tem metástase. E metástase já é para morrer, e a vida dela é uma vida, né? Então, é muito 2 pontos, é muito reticência, e não é, câncer não é um ponto final. Então, a gente tem que trabalhar isso, né, para que esses envelopes nos mostrem muitas outras coisas, né? O primeiro livro da Ana Cláudia Quintana Arantes fala sobre essa história do morrer. E o último dela, que eu estou lendo agora, fala de uma coisa lindíssima, que são os durantes felizes. Nós sabemos e trabalhamos pelo nosso final. Vamos sair, vamos para um happy hour. Vamos fazer não sei o quê, porque eu quero escrever, quero encontrar alguém para ter um final feliz com ele. Só que a gente esquece dos durantes felizes. Hoje eu estou muito feliz de estar com vocês. Vocês estão fazendo hoje um durante feliz da minha vida. Ai, que lindo. Então, tendo câncer ou não, né, essa história desse estigma, há a possibilidade. A gente está aqui para falar que é super possível a gente fazer durantes felizes. Adorei Durantes Felizes. Durantes felizes é tudo. Nossa, tem várias aspas para... Já citou a autora que eu gosto, já começou como, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu li esse livro, muito bom. E o último é Para Toda a Vida Valer a Pena. Viver. Eu ganhei esse no meu aniversário, não terminei ainda. Comecei e não terminei. Durante Feliz está logo no início, velho. Ai, que bacana, bacanérrimo, adorei. Agora a Ana tem que responder também essa. Pois eu já tô ali nessa... Eu tenho meu Instagram há 10 anos, né? E começamos juntos, né? Vocês dois têm 10 anos de diagnóstico. Ela falou. 10 anos de diagnóstico, agora, em fevereiro de 24. Que legal. E eu converso ali com muitas pacientes. E é isso, elas chegam muito desesperadas após abrir o envelope, né? E o que eu tento mostrar é exatamente o que a Patrícia falou. Que eu tenho uma qualidade de vida além disso. Eu acho que as pessoas, no geral, se prendem muito à palavra cura. Eu não tenho cura. Mas e aí? Eu vou deixar de viver a minha vida plena, belíssima e muito intensa por conta de uma palavra? Não vou. Então, assim, enquanto tiver vida, eu vou viver. E é por isso que eu tô ali para mostrar diariamente minha atividade física, as minhas viagens, enfim, a minha qualidade de vida realmente, para mostrar que sim, é possível. Que se eu conseguir, outras pacientes que chegam ali no início, né, naquele desespero, vão conseguir também. Muito bom. Aí a gente trabalha muito juntas nisso, né, mostrando que há possibilidade e que há muita vida após o diagnóstico. Muito bacana. A Ana é um grande exemplo e os pacientes chegam para mim e aí metastáticas, não vou ter cura, não sei o que. Eu falei, olha essa menina. Aí eu vou lá no coisa dela, tá vendo ela aqui, no primeiro dia de quimioterapia, eu já tenho todo um roteiro, tá? Ela sentada do lado do marido dela, ela tá aqui, ela tá com uma roupa preta. Falei, tá vendo isso aqui? Esse aqui foi o primeiro dia de quimioterapia dela. Aí próximo a esse post, tem uma matéria falando sobre ela, que ela, ao receber o diagnóstico, o médico disse que ela teria 6 meses de vida. Olha.
E eu falei, só que isso aqui já se passaram 10 anos. E aonde é que está o remédio dela? Eu passo, que aí ela tá dando lá os porradão na corda, fazendo atividade Bom física. demais. Que é onde ela encontrou, né? Porque o paciente oncológico, há anos atrás, era aquele que a gente mandava sentar e descansar, faz a quimioterapia, vai para casa, repousa, descansa. Isso. E os trabalhos evoluíram e mostraram que a atividade física é muito potente para potencializar a resposta de tratamento, diminuir fadiga. A fadiga da quimioterapia é o efeito colateral mais comum do tratamento, né? O paciente fica encharcado, fadigado. Quanto menos massa muscular ele tiver, mais fadigado ele fica. Ele encharca mais da quimioterapia. Daí tá o cansaço, a boca cheia de mucosite, não conseguia, falta de força na perna, né? E aí, ao contrário, vindo ao contrário disso, mostrou-se a atividade física tendo essa resposta de melhorar a qualidade muscular, diminuir fadiga, melhorar a resposta inflamatória, né? Otimizar a resposta do tratamento. Muito protetora, e né? muito. Ela é um guarda-chuva mesmo, potencializador, protetor, né? E aí, aquele paciente que achava que ia ter que descansar vai ter que ir para musculação. Então, ela é um grande exemplo, né? Aí eu mostro, e quantas não são as mulheres, eu tenho que agradecer a elas, minhas pacientes, que foram transformadas depois de uma consulta comigo e seguir a fevereiro e malhar, né? Porque na Virar minha tudo cabeça, malhadora. né, quando a gente fala de um quadro de metástase, você fala cuidados paliativos, fica em casa Isso. Não, esperando honestamente, chegar ao eu fim, também. né? E você está mostrando completamente diferente há 10 anos. As pessoas, no modo geral, né, quem não está muito inserido assim no nosso mundo, o cuidado paliativo, o tratamento paliativo ainda é um tabu também. É. A pessoa recebe o meu tratamento é paliativo desde o primeiro dia, há 10 anos. As pessoas ainda pensam que tratamento paliativo é ficar ali do lado da cama, esperando a pessoa morrer, só administrando dor. Não que não seja, mas não é só isso. E outra coisa. Vai muito além, né? O cuidado paliativo veio da ideia de cuidar de pessoas em final de vida, fora de possibilidade terapêutica. Exato. A gente tem até a nossa nova política nacional, né, de Sim. cuidados paliativos, né, que saiu Sim. tem acho que 2 semanas, se não me engano, 2 ou 3 semanas no máximo. E hoje cuidados paliativos se refere a cuidar de um indivíduo desde o primeiro dia do diagnóstico. Mesmo aquele indivíduo, ninguém sabe, né, passível de cura ou não, para que ele caminhe da melhor forma possível. Então, paliar é o cuidar, é esse olhar especial que a gente tem que ter para todo o nosso doente, é não deixar que ele sinta dor, não é porque ele está fora de possibilidade terapêutica em final de vida, né? Mas é porque ele, como um humano, ele merece esse cuidado, essa atenção como ele é, né? Um pai, uma mãe, um tio, um Sim, parente, sim. né? Uma pessoa amada. Então, o cuidado paliativo hoje é isso. E é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar também. Exato. Quando pensa-se Qualquer- que é só conferido àquela pessoa que está em final de vida, sabido final de vida, Qualquer- e que não se sabe, porque teoricamente a gente não sabe quem vai morrer primeiro aqui nessa Pois vida. é, a gente não Claro. sabe. Agora, Pablo, elas já chegaram com o pé na porta, com o pé no peito da gente. Não, eu só Porque a gente tô tá aqui assim, ó. anotando- Ah, Patrícia já alugou um triplex na minha cabeça, falando dos durantes, que eu já vou levar pra minha análise, Isso, entendeu? Eu Mas tô o aqui Pablo, no ele é palha. todo organizadinho, porque ele gosta de vir lá do início, da gênese, Nem da toquei coisa. Não sei o que, nisso. cara nem chegou nisso, né? Não, eu já tô Porque- aqui. Hoje eu tô igual você, assim, Você vamos tá lá, louco, volta. né? É isso. Porque a gente é uma dupla assim, ele é todo da linha do tempo e eu já vou lá, vou cá, porque pra minha vida é isso, entendeu? Mas eu queria saber como que foi o diagnóstico dela. Olha aí, eu Tá puxando pro vendo? início. Não, O fantástico. o jogo virou. Por favor, Ana, conta aí pra Como é que gente. foi? Você tinha 30 anos, certo? Tinha 29. 29 anos. É. Você trabalhava no comércio exterior, né? Trabalhava com comércio exterior. É. Eu namorava meu marido há 1 ano. Ah, é. A gente tava... Vou voltar mais um pouquinho. Volta. No final de 2013, eu tomando banho, descobri um carocinho na minha mama, passando o sabonete. E eu tinha certeza que aquilo ali Aquele era uma autoexame. novidade. Eu não estava fazendo autoexame, sendo bem sincera. Eu estava realmente passando o sabonete. Sim. E notei um carocinho que eu sabia que há pouco tempo não existia ali. No dia seguinte, eu fui no meu ginecologista, que me acompanhava na época. Ele me examinou, falou que não era nada demais, que devia ser hormonal. Eu pedi pra ele pra gente fazer o exame de imagem. Ele pediu o exame de imagem, deu um nódulo BIRADS 4, que hoje eu sei que eu deveria ter investigado, mas naquela época eu não sabia.
né, a categoria de BIRADS 4 já é uma categoria que tem que ser feita uma biópsia ou alguma coisa mais específica para investigar. E ele não me pediu, eu também não sabia. Eu fui no médico, ele falou que estava tudo bem, mandou eu voltar 6 meses depois e assim eu fiz. Isso foi em outubro de 13, mais ou menos. Quando foi janeiro de 14, eu comecei com muita dor na coluna. Eu trabalhava no centro do Rio, então eu ia trabalhar de metrô, ia de salto, ficava no computador muito tempo, fazia exercício. E aí eu achava que fazia exercício mais ou menos. Isso que eu ia falar, você sempre gostou de fazer exercício? Não. Não, né? Não. Que bom, que uma pessoa que eu me identifico aqui. Não, porque agora eu também tô, mas assim, né? Nunca, não foi sempre assim. E aí eu comecei com muita dor na coluna, ia ter o carnaval em fevereiro, e eu ia estender um pouco mais, eu ia fazer uma viagem para Europa com o meu namorado, essa é a primeira viagem nossa super Atual planejada, atual marido. No brilho da vida, curtindo. Exatamente, cheio de expectativas, planos né? e tudo mais. Pois é. E aí eu resolvi procurar um ortopedista, na época, para avaliar minha dor na coluna. E aí, resumindo muito, a doença já estava lá. E logo após eu fazer o PET scan, a gente descobriu que estava no fígado também. A gente, aspas, porque quem descobriu foi a minha família, eu não tive essa informação inicial. Eu sabia que eu tinha na mama pelo nódulo, eu sabia que eu tinha nos ossos, na coluna, na verdade, pela dor. Mas eu também tinha na costela, fígado, lombar, enfim. E aí a minha mãe, naquele primeiro momento, proibiu as pessoas de me contarem. Porque ela achou que... Foi uma proteção, né? Sim. Ela achou que se eu descobrisse que estava dessa forma, eu já ia me entregar, eu não ia nem querer tratar, e é isso. E aí, eu descobri dessa forma, já sendo um câncer de mama metastático, numa sala com a minha mãe, o meu marido, o meu padrasto, uma tia minha médica, que é médica da família... E o médico desesperado para me contar, né? Eu ali, uma menina de 29 anos, e ele me deu o meu diagnóstico. Eu falei, eu não tinha noção do que era câncer metastático. Eu não tinha casos de câncer na família, nem essa era a minha curiosidade. Naquele momento eu não tinha. Então, assim, era uma realidade muito distante da minha. E não era falado sobre câncer como a gente fala em rede social hoje em dia, abertamente. Então, assim, eu não sabia nada sobre esse assunto. E, né, eu perguntei pra ele, tá, mas eu vou poder fazer a minha viagem? Ele deve ter falado, gente, coitada, né, você não vai poder fazer tanta coisa, minha filha, né? Aí ele falou, não, no momento você não vai poder fazer sua viagem porque a gente tem que iniciar o tratamento pra ontem. E aí isso que me deixou mais chateado naquele momento. Vou ter que abrir mão da viagem que eu tô organizando há tanto tempo, né? É que você não tinha, talvez você não tivesse ali a... Eu não tinha noção da noção, né, do que estava acontecendo. Eu não sabia que não tinha cura, eu fui descobrir depois de um tempo, sabe? A minha família trocou muita informação com o meu médico atual, que não foi esse médico do início, né? O médico que eu fui no primeiro momento, que eu não sabia, que eu soube depois. Eles criaram um questionário de perguntas que mandaram por e-mail para ele e que eu só fui ter acesso depois de eu descobrir a questão do fígado e tudo mais. E foi mais ou menos assim. E aí eu comecei uma corrida contra o tempo. Comecei a fazer quimioterapia, radioterapia e todas as terapias que são possíveis. E aí, na cabeça, assim, no início você já faz terapia? Como é que foi, assim? Eu fiz terapia alguns momentos pontuais. Não faço direto. Entendi. Eu acho que a ignorância foi uma bênção naquele momento. Porque eu não sabia da gravidade. Eu achei que eu faria um tratamento e que eu ficaria boa e voltaria pra minha vida normal. Falei, gente, eu tô com câncer, mas existe tratamento, eu vou fazer esse tratamento e tudo vai voltar ao normal. Você objetivou o negócio, né? Assim, Óbvio, eu fiquei triste, né? Fiquei mal. Principalmente, a gente estava até conversando ali agora há pouco, né? A minha imunidade caiu muito durante o primeiro momento de quimioterapia, então eu tinha que ficar isolada. Foi quando você parou de trabalhar, né? Eu parei de trabalhar. Então, assim, eu fiquei longe. Minha mãe morava em Niterói na época. E ela me raptou. Eu dividi apartamento com uma amiga aqui no Rio. E eu morei 6 meses na casa da minha mãe com o namorado que resolveu ir junto com a gente. Parceirão, né? Super. E aí eu, enfim, fiquei confinada, fiquei longe das minhas amigas, das minhas atividades, do meu trabalho. Então, naquele primeiro momento,
que eu não sabia a real gravidade, eu sentia mais por isso do que propriamente pelo tratamento. Óbvio, assim, eu nunca fui de ter muitos efeitos colaterais, tá? Eu não tive muitas crises de enjoos, eu posso contar sem pontuar quantas crises eu tive. Mas chegou um momento que meu cabelo começou a cair, e aí isso começou a me doer. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? Engraçado que eu nunca fui pesquisar no Google. Em nenhum momento, no início, eu fui pesquisar no O meu Google. foi de cara. Cheguei do consultório, cheguei da consulta do médico, fui ler um Google, aí você vai nas imagens, então, para quem é diabético, aí você vê as amputações, cara, eu falei, acabou, tem pouquíssimo tempo também. Então, Pois é, eu por algum motivo eu não tive essa curiosidade, mas o meu namorado teve. Então, assim, eles sabiam de muita coisa que eu não sabia, entendeu? Mas aí eu fui descobrindo também ao longo do tempo e lidando com todas essas questões. Entendi. vou agora passar para a Patrícia. A gente, lá no começo, a Patrícia falou sobre abrir os envelopes da vida. Gostei disso também. E aí, assim, arrepio ouvindo isso, porque é muito forte. Muito forte, Existe quando chega uma paciente como a Ana no seu consultório, existe um caminho, uma receita de explicar para as pessoas como abrir esse envelope e dizer para ela, esse envelope não é sentença de morte? O meu atendimento é um atendimento muito humanizado, né? Sim. Então, o que eu levo para as minhas palestras, falando para os profissionais que querem trabalhar com oncologia, que o paciente não é um diagnóstico, o paciente não é uma localização, o paciente não é um BIRADS, que é uma coisa muito importante que ela falou ali, aquela que tem que é uma câncer. forma de classificação quando a gente faz a mamografia, vai de 0 a 5, aí quanto maior o número, por exemplo, 4, é uma probabilidade muito grande de ser câncer, né? Então, isso é uma informação muito importante que ela trouxe, e para que cada vez mais as pessoas saibam que quando receber o envelope está escrito lá o BIRADS e o número. Se o médico fala, vai para uma segunda opinião, fica em dúvida, pergunta, né? Porque isso vai realmente salvar muitas vidas. E olhar, não existe um protocolo. Hoje em nutrição é muito comum isso também, em medicina. Vamos fazer o protocolo, não sei o quê, o protocolo. Não existe protocolo, é individualizar cada atendimento. E eu faço perguntas porque eu quero saber quem é aquela pessoa. Eu pergunto, com quem você mora? Aí a pessoa, quer saber com que eu moro? Eu moro sozinha, eu moro eu, meu pai, minha mãe, um cachorro. Quem cozinha? Quem a minha frase, a minha outra frase é quem é você no baile? Né? Porque sempre tem um, né? Quem é você? Então, para cada umzinho tem essa sua resposta, né? E aí, hoje eu atendi uma mulher que veio para mim, na primeira consulta, chorando muito, não pelo câncer, mas é porque o marido dela, depois de 40 anos de casado, pediu a separação. Eu perguntei, você era feliz com ele? Não. Como é que era o relacionamento? Era um relacionamento totalmente abusivo. Ela é uma mulher que entende muito de milhagem, então ela consegue muita passagem aérea para viajar nas milhas, não sei o que, não sei o que. E aí, na minha prescrição para ela, eu até levei isso para a minha última aula que eu dei agora em São Paulo, até eu me surpreendo. Eu fotografei o prontuário, quando eu fui ler novamente, eu tinha prescrito para ela caminhada, oração, porque ela tinha um viés ali religioso, e aí lá no final que eu botei algumas considerações nutricionais, e hoje ela voltou para mim. Ela tem pelo menos, acho que 6 viagens marcadas, já está efetivamente separada desse marido, e falou, não sei por que eu vivi tanto tempo dessa forma. Então, às vezes não é só a nutrição, e nunca deve ser somente a nutrição. Então, essa sua resposta depende de cada paciente. Para essa paciente, foi ela se olhar como mulher e ver a potência que ela é, já tendo passado por um câncer, e agora ela vai se libertar ainda mais das amarras. Ela vai passar o aniversário dela sozinha em Buenos Aires. Olha que potência. Nossa, isso, super. Que coisa fantástica. Então, depende de cada um, porque qualidade de vida é diferente para cada pessoa. Qualidade de vida para um é poder correr na praia, qualidade de vida para outro é poder abrir o portão para fazer um café e um bolo para você entrar. Então, é entender um pouco da vida daquele doente para devolver a ele e falar, esse envelope é só uma coisa que está ocupando espaço gigante na tua vida,
mas você é muito maior do que ele. As pessoas me perguntam, o que eu não posso comer porque eu tenho câncer? Eu falo, câncer é um negócio desse tamanho. Você é tão maior do que ele. O que eu tenho que comer para eu ficar forte, para eu me tornar melhor, para eu viver melhor com esse câncer ou até combater esse câncer, até tratar esse câncer. Porque, não é? Gente, eu tinha que estar faz anotando isso. aqui igual o Pablo. Eu tô aqui. Minha filha, Cola comigo. cola comigo. Tem muita paciente que manda, você come açúcar? Mas açúcar Pois não é, dá câncer? açúcar alimenta o câncer. Aí é isso, açúcar alimenta o câncer. Eu não posso comer açúcar. Então, eu pergunto, nossa, você essa que é pergunta eu não posso fazer para você, Você infelizmente. que é diabético, cara, você se tiver câncer, é uma das coisas que eu uso. Você não vai poder comer açúcar. Não, né? e nossa, isso daí, a célula se alimenta de açúcar. Então De você que é açúcar. diabético. Só que tem pacientes que não, as pessoas se agarram ao câncer que tem. A Ana tem a questão dela, ela é metastática, ok, mas tem paciente que trata, cura, não tem câncer mais, eu não posso comer açúcar porque açúcar dá câncer, porque açúcar alimenta o Vai câncer. voltar. Aí eu quebro a pessoa e falo, qual câncer que você tem? É. Você não tem câncer mais e você continua com essa coisa, né? O açúcar tem. Guardando ele O pra índice você, glicêmico. né? Fica, porque tá ali ainda. É Meu, uma grande meu, história. dela É uma grande história para ele ainda, a história do câncer. Você que está alimentando ele, não o câncer, não o açúcar. Isso é né? muito sério, gente. É pra tudo, O gente. é para tudo. Não é só sobre câncer isso aqui. Não Exatamente. não é. Aí, o açúcar, né, não tem qualidade nutricional nenhuma, tem 4 calorias por grama. O índice glicêmico dele é topzera, você come. O açúcar não te dá nutriente nenhum. Absolutamente nenhum. Calorias E vazias. Calorias Total. vazias, né? E aí, quando você me pergunta o que eu tenho que comer porque eu tenho câncer, por que eu não posso comer porque eu tenho câncer, o olhar para o açúcar deve ser mais sobre esse componente nutricional, né? E a gente está muito adaptado ao açúcar, né? Por isso, evitar o açúcar, não em pensar. O câncer, infelizmente, metabolicamente, ele é muito inteligente. Se a gente não der a glicose, que sim é a fonte energética primária para ele, ele consome 15 vezes mais açúcar do que uma célula normal. Ele metabolicamente vai fazer um arranjo outro para conseguir essa fonte energética, via gordura ou via músculo, via proteína, né? O não comer açúcar era para você ficar mais forte, você fazer melhores escolhas, para que você vença isso daí. Só que tem uma outra coisa. No açúcar estão os afetos também. Talvez tenha a festa de aniversário do seu filho de 1 ano, que tem brigadeiro, tem o bolo que alguém fez quentinho para você. A Suzana Naspolini, nossa querida, né, tão representativa, incrível. aquele amor da vida. Uma das grandes paixões da Suzana era bolo. E ela falava, Patrícia, ter bolo e uma casa, quando eu chego para gravar e a casa fez um bolo quente para mim, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela era sua paciente? Né? Ela se tornou uma conhecida, uma querida para mim, né? Porque para o nosso Dia Pink, ela foi a primeira pessoa no nosso Dia Pink, quando eu comecei a trazer gente famosa para o nosso Dia Pink. A Suzana foi a primeira pessoa que falou assim, é claro que eu vou, né? Você precisa de quê? Nada, você manda me buscar, só tem que ir no enterro depois, você me deixa no São João Batista, sabe? E ali, a partir dali, a gente se aproximou muito. Então, no açúcar também estão os afetos, estão as festas de aniversário, e não fazendo disso um hábito diário, é preciso, a gente socializa, a gente comemora. Nós fomos colonizados por povos que gostam do comer, então a gente é feliz em volta da mesa. É verdade. E ser feliz também tem que estar lá na lista, né? Então, Aí você também escreve ser feliz. Isso, tem que estar lá. Que coisa bacana, né, Olha, não, e a minha lista aqui só Tá tá anotando, aumentando. Pablito? Várias Então temporadas anota. só desse Depois eu quero episódio uma cola. aqui. Mas, Ana, eu quero entender também, assim, teve esse momento da descoberta e eu quero entender em que momento você resolve não guardar mais para você, seu namorado, sua família, e resolve ir para as redes sociais se apresentar e falar desse seu desafio. Tem muitas perguntas, obviamente, mas eu quero entender o que te motivou
a isso. A gente falou um pouquinho antes, Sim. né? E o engraçado não, né? Porque eu não acredito em acaso, né? Eu sempre falo isso aqui, que guarda muita proporcionalidade aqui, muito vocês dois, a história de vocês dois. Primeiro, 10 anos de diagnóstico, né? E também como que se deu, né? Essa virada sua para a rede social. O meu Instagram chama Fevereiro Rosa, porque eu descobri em fevereiro, né, de 14. Nome fluido, fácil, @ Gostoso, né? E porque bom. também o Mama tem muito Outubro Rosa. É, Outubro isso. Rosa. Eu até expliquei pra ela que em alguns porque eu não momentos sabia. eu pensei em mudar o nome do perfil, mas eu pensei, gente, não, eu vou deixar o Não, Fevereiro Rosa. não, tudo a porque ver. as pessoas têm que se cuidar o ano inteiro, não é só Claro, eu. câncer é tudo acho mesmo, mais uma Cida, propriedade todo dia. disso. É, querida. Não, você não muda nunca, pelo Não, amor não, de Deus. Fevereiro Na hora ali. que você tiver uma crise, você liga pra gente. A gente vai ficar te incentivando. Isso. Tá bom. Bem, naquele primeiro momento ali do meu diagnóstico, quando eu fui pra casa da minha mãe, como eu falei, e fiquei lá meio isolada, tipo uma pandemia, né? Que as pessoas tinham medo daquele inimigo imaginário, eu fiquei lá porque eu tinha medo também de, né, imunidade baixa, qualquer espirro do meu lado era uma pneumonia. Então, eu tinha que ficar lá guardadinha, comendo comidinha de casa, não podendo comer cru na rua, evitar ambiente fechado, enfim, toda aquela proteção para minha saúde. E aí, naquele primeiro momento ali, era difícil para mim falar sobre isso, né? Na verdade, eu não queria falar sobre. Para minha mãe, então, coitada, muito menos. Ela não conseguia falar com ninguém sem chorar. E aí eu resolvi criar o perfil, que era uma conta fechada, e eu dei o endereço só para meus familiares e amigos, para quando eu estivesse bem, eu ia ali e falar, olha, hoje foi a minha primeira sessão de quimioterapia, que foi assim, assim, assado. Hoje eu tô me sentindo assim, o meu Diário cabelo de começou bordo. a cair. Exato. Para as pessoas que estavam interessadas nas minhas notícias. E eu não sabia que anos depois ia ter tanta gente interessada nas minhas notícias. Enfim. E aí acabou que uma pessoa ou outra falava, adiciona não sei quem, ou uma amiga minha tá com um caso parecido na família, adiciona essa pessoa. As pessoas começaram a admirar a forma que eu tava lidando com aquilo ali. Uma amiga minha tá com algum problema, mostra lá como que você lida. Exato. Né? Até que eu resolvi abrir. E aí se tornou uma coisa muito maior, que nem era a minha ideia inicial. E onde ali eu converso com muitas pacientes, eu dou palestras em muitas empresas, eu faço ações, né, que me representam, porque já tiveram várias também que eu recusei, porque, enfim, aquilo ali não é o que eu quero transmitir. Não conversa com a sua Exato, mensagem. entendeu? Então, eu tô ali pra fazer aquilo ali, pra desmistificar o câncer, pra mostrar que é possível, pra falar sobre câncer. Uma marca grande de roupa, uma vez um outubro, queria me chamar para fazer ação, e a ideia deles era eu escrever frases motivacionais que ficariam nas vitrines das lojas durante o mês de outubro, né, assinadas por mim. E aí, quando eu comecei a mandar as frases, eles me falaram que não queriam que eu tivesse a palavra câncer, porque assusta. Falei, gente, a gente não tá falando de Outubro Rosa. Outubro Rosa é para falar de câncer. Se você não quer falar de câncer, fala de flores, fala de qualquer outra coisa. Mas E aí eu falei que, enfim, que pra mim não ia funcionar, que não é não era sobre isso, exatamente. né? Eu acho genuínas campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul do Diabetes, mas é isso que você está falando, assim, não é só outubro que a gente fala e tem que lembrar do câncer. Exato. São todos os meses, todos os dias do ano. A gente sabe quantas pessoas passam por isso de uma maneira silenciosa. Né, e que não tem acesso. Eu falo do lado do meu eu e a Beth, né, que é nosso hoje, eu falo que é domínio público, não posso nem cogitar em fechar aquilo lá, não sou massacrado, mas assim, cara, o acesso à informação às vezes está ali, num post seu. Exatamente. Então a pessoa abre e fala, cara, era aquilo ali que eu precisava. E quantas pessoas eu consegui dar aquele pontapé de partida para enxergarem um outro lado além da doença. E assim, né, falta muita informação de qualidade, como você está falando.
E tem muita fake news, Eu né? ia falar isso Nossa. agora. Em era de fake Muita. news. Muita crendice, Também né? tem Muita, as receitas, né? tem exatamente. os curandeiros, né? Não, você não tem noção da quantidade de chá e xarope Ah. Imagina. ideias que eu já recebi zoou. ali. E eu, muito obrigada. Não é o que eu... Ele zoa muito no Eu e a Beth essas coisas. Exatamente. Essa galera que Vários. propaga Ah. esse tipo de coisa, ele debocha Nossa, engraçado. tem É. vídeos de pessoas falando, isso é um problema espiritual, porque você é uma pessoa triste, falta amor pra você, e por Não, isso que você gente, ficou diabético, faltou exato. doçura na sua Não, vida. isso é triste, porque ter um É. câncer, a pessoa, primeiro, o que eu fiz de errado para Sim, ter a essa primeira doença? coisa, né? Por quê? Você- Aí é mais um peso. Você busca Que você teve uma mágoa que deu câncer, você teve uma Exato. tristeza, você Isso. teve não sei o quê. Sim. Traz mais um peso para um negócio que já está pesado demais. Então não Exatamente. pode. É o que ela falou, é um desserviço as pessoas irem para a internet para falar isso, para fazer. Escrevem, demora um maior tempão, né, gente? Escrever um textão imenso, que o primeiro dia você toma um limão, depois no segundo 2 limão, 10 limão, 15 limão, 14 limões. Exato. Porque não sei o quê, porque vai curar o câncer, porque a indústria não quer que descubra o diagnóstico, a cura, porque estão ganhando dinheiro com isso. E os chás, né? Chá da folha da graviola, que é Exato. hepatotóxico, Nossa. né? É extremamente tóxico ao fígado. Vocês Interfere estão ganhando dinheiro negativamente que eles sigam na- ganhando para poder continuar pesquisando Pois é. e produzindo remédio, né, pra gente. Com certeza. Agora, Patrícia, quando que você virou a chave para oncologia? Você é formada em nutrição, Eu aí sou- depois você... Eu até falei agora recentemente, num outro programa que eu fui, e é a minha história, não é nem eu falar de novo, né? Eu tenho um pai, uma mãe e um irmão. Eu tenho 2 irmãos. Eu acho que é importante eu falar também que eu tenho o Vinícius, que é o irmão do meio. Oi, né? Vinícius. Oi, Oi, Vinícius, tudo bem? Vinícius. A gente se ama. Mas a gente sabe que a gente tem o Digão, que é meu irmão mais novo, que é deficiente intelectual. Aham. Então, eu cresci com um pai e com uma mãe ajudando muito a comunidade das crianças com deficiência, né? Meu irmão foi com 9 anos para pai. Também a minha mãe, custando acreditar e tendo o preconceito de ter um filho especial e botar um filho dentro da pai onde as crianças babam. E quantos não foram as crianças que os meus pais bateram na porta e falaram, não tenha vergonha de levar seu filho para pai como eu tive, a gente vai tratar ele. Então, meu pai e a minha mãe ajudaram a construir o galpão profissionalizante da APAI Itaperuna. Meu pai e a minha mãe sempre ajudaram as pessoas que precisavam dentro da APAI para fazer aquelas crianças mais felizes. Então, eu cresci com esse exemplo do cuidado com o outro ser humano na minha casa, né? Logicamente, liderados por essa história do meu irmão. Então, quando eu fui fazer nutrição ao acaso, não sabia nem o que era nutrição, me enfiei na faculdade. E quando eu entrei em nutrição clínica, eu me apaixonei em nutrição clínica. Fui uma aluna, assim, enlouquecida por livro e por estudo em nutrição clínica. E por conta das minhas notas, eu podia escolher, ao final da nutrição clínica, qual hospital eu queria fazer estágio. O maior tempo de estágio era no INCA, na época podia fazer no INCA, eram 6 meses. E já era, obviamente, uma grande referência brasileira. Então, por ter um tempo maior, eu era CDF, os outros eram 4 meses, esse era 6, era para os 6 que eu queria ir. Boa. Então, quando eu cheguei na oncologia, quando eu entrei pelo INCA, eu vi que ali eu podia continuar o legado do meu pai e da minha mãe de cuidar do outro e ser feliz cuidando do outro, né? E aí foi assim. A minha outra especialização também é em paciente crítico, né? Terapia intensiva, enteral e parenteral, catéter, porque eu gosto dessa coisa mesmo do paciente mais crítico, né? E ali eu já descobri, voltei para fazer a residência no INCA, que é o que eu gostaria, e é dentro da oncologia que eu encontro mesmo o meu conforto de estar com o outro, de saber as histórias, de saber quem é você legal. no baile. Que coisa né? boa, adoro E quem é você eu no baile, vivo- gente, não, vou aderir também. a minha desculpa. vida, é o que eu falo, eu vivo dentro de um cinema, né? Onde eu tenho uma tela na minha frente, onde a pessoa senta ali e vai contar uma história para mim. Muito bom. Né? E eu vou entrar, eu vou entender daquela história, vou ajudar aquela história. Mas, Legal, né? não, tá aqui, ó. Inclusive, você já foi nessa questão do porquê da escolha, mas logo abaixo eu já tenho uma curiosidade da Patrícia, saindo da profissional, mas da mulher. Uhum. Como é que você sai ao final de cada dia de consulta? Como é que é a sua cabeça É nisso? muito interessante essa pergunta, linda, né? Tem dias
que eu saio sem uma gota de energia. Tem dia que eu saio e parece que as pessoas... Porque eu sou muito assim, energética. Aí eu já tive uma terapeuta que falava, tem pessoas, Patrícia, que precisam, elas estão com esse diagnóstico difícil, elas precisam puxar essa energia sua, essa vontade de viver, essa clareza que você tem, que o caminho é por aqui, vamos embora. Né? Então, tem dias que sim, algo acontece, né? Que eu saio assim, sem uma gota energética nessa vida. Mas muitos são os outros, e a maioria deles que eu saio super bem, saio de coração quentinho. A gente estava saindo do consultório agora, um paciente bateu no consultório e falou, você pode me atender agora correndo? Que eu não estou conseguindo engolir por conta da radioterapia. Seu Luiz. Aí eu falei, seu Luiz, eu só não posso porque eu tenho que dar uma aula agora, mas não vou fazer agora para o senhor. Um negócio aqui na mão, você vai fazer assim, que é uma receita minha anestésica, você vai fazer assim até você conseguir chegar amanhã eu já vejo ele, enfim. Então, tem um monte de coisa que, além de ser gostoso, assim, gratificante, ao contrário também acontece. Eu saí cheiona de energia e de felicidade por eu estar podendo cuidar de tantas pessoas, sabe? É uma sensação, assim, muito boa. Como pessoa, né? E como mulher, a mulher Patrícia aprende muito com as mulheres Anas, que são mulheres que perderam total ou parcialmente, por exemplo. O câncer de mama é o mais comum e o mais incidente. Sim. Né? Mundialmente. E essas mulheres perdem, parcial ou total, um órgão que é muito importante para a gente. Um dia eu fui dar uma palestra em São Paulo e quem abriu a palestra para mim foi um médico e ele deu um exemplo ótimo. Quando você, digamos que tem um casal, né, que estão namorando, que estão transando, nus, e a gente abre a porta e pega eles no flagra. Quando a gente abre a porta e pega, o que o homem faz? Ele vai lá e cobre a sua genitália. A mulher nua, ela cobre a sua mama. Né? Tamanho é esse poder feminino dessa mama, a representatividade, porque a gente amamenta pelas mamas, né? E aí, como mulher, eu aprendo muito com essas outras que não têm total ou parcialmente essa mama, que a força feminina está dentro do peito, e não é esse peito aqui, né? Então, é aqui dentro que está. Então, eu amei que ali no estúdio tem a Frida. A Frida é uma pessoa que eu levo, né? Uma artista que eu levo, porque era uma mulher feia, era uma mulher cheia de lesões, que sofria, que tinha dores e pintava extremamente colorido, viveu vários amores, ela tinha aquele amor louco dela, mesmo assim se relacionava com outras pessoas e falava, leva a minha cama que eu vou lá na exposição dele, ver ele lá dentro. Ela era mulher, ela é representativa, assim como as minhas mulheres são. Quem gosta muito da Frida é Vivi, né? Muito, a gente Beijo, tem Vivi. essa correlação. Então, como mulher, eu me sinto extremamente forte, honrada por representar e cuidar dessas mulheres, mas extremamente honrada e com vontade todos os dias de levantar da minha cama para continuar, né, esse trabalho de honrá-las, né, por conta dessa força feminina gigante que elas têm e que elas têm que saber que têm. Não pode nunca esquecer isso. Alô, alô, hein? Uau, Não é isso? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar e eu e a Ana, a gente estava falando sobre alguns desafios que a gente tem enfrentado aí, que as pessoas que estão em tratamento oncológico têm enfrentado com os planos de saúde, né, Ana? Você Sim. tem uma conexão aí com muitas pessoas e antes aqui da nossa gravação eu estava inclusive atendendo uma cliente minha que está em tratamento oncológico e teve seu plano de saúde cancelado. A gente tem tido muitas notícias, né? Você inclusive teve um caso muito próximo a você recentemente, né? Da minha irmã. Assim como minha irmã, várias seguidoras me mandaram mensagem dizendo que mesmo em tratamento oncológico, o plano resolveu, de forma unilateral, cancelar o plano, dizendo que a pessoa tinha 30 dias para migrar e é isso, né? Só que a gente sabe que se ela migrar de plano, ela vai ter que cumprir uma carência de 2 anos. Sim, sim. Né? E muitas pessoas não sabem dos seus direitos, né? Exato, Isso que a gente estava falando. Exato, a gente estava falando sobre fake news também, né? Que as pessoas às vezes propagam direitos que não existem ou então não propagam direitos. Exato. Então, assim, pessoal, a gente está vivendo esse momento na saúde suplementar no Brasil, um momento crítico, um momento complicado. Temos ouvido aí sobre acordos, sobre promessas e nada vem se cumprindo porque os cancelamentos continuam.
né? Então, assim, é importante a gente até trazer aqui um adendo sobre essa questão do tratamento oncológico. Vamos falar agora aqui para essa tribo, né? Como vocês trouxeram aqui. Pessoal, pessoas em tratamento oncológico, beneficiários em tratamento oncológico não podem ter o seu plano de saúde cancelado. Eu tenho muitos casos já no escritório, pessoas idosas, de todas as idades, né? Na verdade, Sim. idoso, criança, pessoas adultas, não podem. Até na comunidade de autistas também tá acontecendo, Autistas, né? diabéticos, pessoas em tratamento da maior... doenças raras, doenças crônicas, todo tipo. A gente vem acontecendo. E outra coisa, eu queria só trazer puxar mais uma chavinha aqui, tá, gente? Dá licença. Existe uma possibilidade que os planos às vezes têm ofertado sobre você fazer uma portabilidade. E a portabilidade, muitas das vezes, é para um plano com coparticipação. E a coparticipação não é um bom negócio, muitas das vezes, para quem está em tratamento. Por quê? Porque você vai a conta astronômica, entendeu? Então, isso não é uma possibilidade que pode ser olhada como uma vantagem. Porque muitas das vezes eles vendem como uma vantagem. Porque você não vai ter carência. Então, você mencionou a carência, então vai quebrar a carência, não vai ter... Então, não, tá? Então, assim, estejam atentos aos direitos, procurem profissionais especializados que possam te orientar com embasamento. E, assim, a gente estava conversando aqui, vamos falar disso depois, em outras oportunidades, porque é preciso, né? Propagar direitos e propagar verdades com embasamento. Então, fechando aspas, fechando parênteses, tá bom, perfeito. E eu já vou pegar o gancho e perguntar para Ana, falando sobre desafios, né? E aí as coisas se conectam. A gente nem ensaiou isso aqui, não, mas... Na verdade, não ensaiamos nada, né, gente? Nada, nunca. Sabe, faz ao vivo. É isso aí. Ana, depois do diagnóstico, né? Isso é uma pergunta que sempre chega para mim também, eu já respondi diversas vezes lá no Eu e a Beth, e eu acredito que você também. O que a Ana deixou de fazer, o que a Ana conseguiu, aprendeu a fazer depois do diagnóstico, e qual é o seu maior desafio nisso tudo? Então, o que eu deixei de fazer foi trabalhar, né? Eu era muito feliz no que eu fazia profissionalmente, então tive que abrir mão do meu trabalho, já que o meu tratamento é para sempre, que seja um para sempre muito longo. Então, eu tive que abrir mão do meu trabalho, me aposentar por invalidez. Eu lembro que quando eu recebi o meu envelope dizendo que eu estava aposentada por invalidez, eu não pedi por isso. Então, eu fui numa perícia do INSS normal, como eu tinha ido em algumas outras anteriormente, e saí de lá e logo depois recebi a notícia de que eles tinham me aposentado por invalidez. E aquilo, naquele momento, me deixou muito triste, né? Me senti muito mal. Hoje eu sei que foi o melhor para mim, mas naquele momento eu sofri por isso, né? Eu estudei, eu gostava do que eu fazia e isso foi uma coisa que eu tive que abrir mão, né? E de ser mãe, porque como o meu tratamento, ele é alimentado, digamos assim, por hormônio, né? Assim, fisicamente eu poderia engravidar, né? Eu não estou em tratamento de menopausa precoce, que é uma coisa que acontece com algumas mulheres, eu não faço. Mas eu engravidar poderia ser um risco para minha saúde. Eu teria que parar o tratamento que eu faço hoje e poderia, né? A gravidez é uma bomba de hormônio, alimentaria uma coisa que está ali. Isso, inclusive, me lembra, desculpa te interromper, mas o caso da Isabel Veloso, que recentemente falou, né? E assim, muita gente conheceu por causa de um corte que ela apareceu lá no Inteligência, né? Limitada, enfim, falando sobre, enfim, hoje ela traz essa questão do câncer, né? No estágio, enfim, que ela encontra-se, e falou do desejo dela de ser mãe. E ela foi duramente criticada porque, dentro do contexto, ela explicou, olha, da adoção, eu e meu marido, vamos pensar nisso, enfim, mas colocar em prova, inclusive, se ela estava realmente com câncer. Olha que absurdo, né? É absurdo. Mas eu tive que, vamos lá, então eu tive que abrir mão de gerar uma criança. A gente falou sobre isso aqui. Pode ser mãe do coração. Exato! Então, assim, essa aspas é até importante por isso. A gente falou sobre isso. Eu contei pra ela a minha experiência de maternidade socioafetiva, né? Que eu sou. E aí adorei, a gente estava falando, a história dela. Porque a gente tem uma ginecologista em comum, nossa ginecologista Flávia Tarabini, um beijo, querida. Mas então tá nos planos. Aí ela falou, foi ela que fez seu parto? Falei, não, meu parto não foi aqui, meu parto foi aqui. Lindo. Acabou que eu não falei o nome qual é o nome do seu marido?
Diego. Ah, Ô, Diego. Diego, estamos trazendo aqui um assunto que você está envolvido plenamente. É isso aí. né? Pois é. Mas enfim, então abrir mão, assim, eu acho que isso, porque de resto, o céu é o limite, né, Paty? Com Eu certeza, né? faço tudo. Maravilhosa. Fantástica. Coisas que eu nem imaginei que eu fosse realizar, eu... Exemplo. O que você fez durante esse exemplo. tempo, assim, que Eu viajei de muito, vida. eu conheci lugares que eu tinha muita vontade de conhecer. Sei lá, acho que eu vivi, sabe? Verdadeiramente, assim, sabe? Eu fiz muita coisa que eu tenho, assim, eu e o Diego, né, a gente é muito, muito amigo, assim, muito cúmplice, muita gente, assim, a gente é muito, se basta muito. Desde namorados, desde o diagnóstico. Né, o que ele fez, parceirão. pois é. Ah, Que ele fez por mim, a gente sabe que o percentual de homens que, né, que eu ia puxar isso. que deixam as mulheres no 70% Uma amiga muito das próxima. mulheres são... Pois é. Os relacionamentos acabam... 70%. 70%. Olha o Nossa. número. Eu fui o contrário, né? Eu casei, né? Tipo, 1 ano depois do meu diagnóstico, eu casei em 2015, eu tive diagnóstico em 14. Então, Isso é muito precioso. pois é. Então, assim, a gente conhece muitos lugares, a gente vive muita coisa legal. Você sorri com os olhos, né? Tão bonita. É. Ela tem Ela é um brilho, linda. né? Algo Maravilhoso. que esteja no radar além da maternidade, nos planos aí. Tem planos. Planos, isso. planos. A gente quer saber de futuro. Conta mais. É bonito Fala a aí. gente falar Gente da sobre verdade isso. aqui, ó. Começou a gente. Mas sabe que não? Assim, no momento, assim, nenhuma coisa que... Nada que me... Acho que eu sou tão feliz com a vida que eu tenho, graças a Deus. Coisa boa, né? Acho que não Eu tenho do que trabalhado isso em reclamar, mim, não, por sabia? conta dessa coisa do dia, viver o hoje, né? Parece utópico, né? Mas essa coisa de você ter o sabor do hoje. Sim. A gente às vezes tem umas ansiedades, né? Essa coisa da gente ser mãe, como é que vai ser o dia de amanhã, né? Como é que Maria Carolina, minha. Como é que a Maricota Marias. vai, como é que vai ser, né, amanhã? Nossa, mas o hoje também tem sido tão precioso. Eu tenho trabalhado isso em mim também. E eu falo E pro ver ela marido, falando dessa forma. eu falo com muito assim com ele, eu falo, nossa, as pessoas têm mania de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu sou tão feliz com a minha grama, sabe? Eu acho que a internet também mostra um pouco isso, né, gente? Muito. A sociedade adoeceu, né? Exato. Assim, se você for pensar. Se comparando, Na comparação, né? Eu até falo muito isso, assim, porque vejo vários pacientes que falam, nossa, mas você consegue fazer esse exercício na academia? Eu não consigo. Eu falo, gente, eu já faço exercício físico há mais de 4 anos, com muita frequência. Sim. Eu vou na academia 4, 5 vezes, às vezes até a semana inteira. Então, assim, eu não comecei assim. Não foi eu agora. fui caminhando, né, para chegar onde eu tô. Processo. Exato, Sim, com respaldo médico, né, com orientação e tudo mais. Então, assim, não se compare a mim, faça o melhor que você pode fazer. Da mesma forma que eu não vou chegar na academia e vou me comparar em relação ao corpo, em relação, né? Cada não um vou. É individualizado. castrado, Sim, eu sei que eu tomo uma medicação que deixa meu metabolismo mais lento. Sim. Eu sei que eu tenho as minhas questões e tá tudo certo. Eu sou muito feliz com a certeza. vida que eu tenho. Eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades que eu tive. Né? Até ontem eu abri uma caixinha de pergunta e falaram o que os médicos falam, né, sobre você. E é isso, os médicos falam que foi uma junção mesmo de Deus com acesso às melhores terapias que existem. Né? A gente estava falando sobre isso, E né? eu acho que isso abre Sim. portas, assim. Tem o seu caso que é incrível. Eu tô apaixonada aqui ouvindo cada trecho seu, de Patrícia, assim, várias frases aqui. Que pessoinhas, né? E assim, você também, obviamente, eu falo sempre, né, eu, Pablo, com diabetes, né, mas você vê quando pessoas do mundo artístico trazem isso, né? Você teve o caso da Preta recentemente, sim. a Simoni, que além já tem tanta exposição da vida pública e mais esse ponto. Então ali, né, a Preta passou desafios também no relacionamento, Exato. em paralelo da questão do tratamento, Sim. mas estão aí mostrando que dá para seguir, dá para lutar, né, pelo seu espaço, lutar como mulher, né, para ter essa voz, para ter essa força e mostrar, olha, gente,
tem o outro lado, tem o lado além do crônico, né, Patrícia? E a Preta tava com a gente no dia Pink, né? Que foi Teve, aquela coisa incrível de linda. Foi uma potência surpresa. também, Uma né? surpresa pra gente. Ela é uma bacana. querida. O nosso Dia Pink é um dia e um evento feito para pacientes oncológicos, Maravilhoso. onde Ah, é eu uma quero ir, cápsula eu quero ir. mágica. Maravilhoso. Eu Quando falo, que é? 26 de outubro esse Ai, ano. que bacana. É uma cápsula mágica onde a gente faz toda a estrutura para trazer para o paciente a vida. A gente não se debruça sobre a doença. Então, esse ano eu trouxe gente do mundo corporativo para falar sobre felicidade, Que espiritualidade. Que bacana, E a coisa do Patrícia. empoderamento da vida. É uma coisa assim, sabe? Palestrantes topzera que estão dando aula lá na Coca-Cola, no iFoods da vida. Top A gente voices. traz, aquele povo, aí a gente traz para ter esse olhar, né? Muito legal. E aí ela é uma influencer do câncer, né? Assim como eu disse, tem outros no Brasil, eu sempre trago eles, porque os pacientes se espelham. Ela é daqui do Rio, mas tem gente que é de São Paulo, eu trago, porque o sonho daquela mulher que teve câncer de ovário é conhecer aquela que tem o câncer de ovário, que é uma blogueira do ovário, sabe? Umas coisas assim. Falar com Então, iguais. Isso. e eles são tão bons, tão representativos, esse tempo que eles dão, né? Então, ano passado, eu bolei isso, que seria um presente para eles, que são os influencers. Eu trazia a Preta estava em São Paulo, e eu falei, meu Deus do céu, eu pisava naquele palco organizando o nosso Dia Pink, eu pisava no palco e falava, meu Deus do céu, a Preta Gil vai vir. Ela não sabe ainda, não, ela não tá sabendo. Mas ela vem. Mas ela vai vir aqui, vai ser o ambiente dela. Idealizando. Né? E aí eu liguei para ela e contei a história do nosso Dia Pink, ela estava em São Paulo ainda. Ela falou assim, você tá com sorte. Eu chego sexta-feira. Eu falei, querida, não é mesmo? Fechou. Bora. Aí, Agora. meu Deus, o que você precisa? Eu preciso de nada, só preciso do horário para eu chegar, né? Aí organizamos tudo, lógico, era uma surpresa para ela também. A gente trouxe a Karen Stephanie, que é uma cantora lírica maravilhosa, que é uma menina que também teve câncer muito jovem. E aí ela treinou as músicas da Preta para quando a Preta chegasse a cantar. Ela não Uau. aguentou, pegou o microfone e cantou junto. Ah, que foi lindo. legal. E aí era um É presente emocionante. para eles, achando eles que eles iriam falar, mas eles iam ser presenteados com uma pessoa que é a pessoa da bandeira, né? A Preta levanta a bandeira, se Bacana. o cabelo dela cair, ela vai levantar a bandeira, porque a gente ser careca, é isso aí mesmo. O Como a bloco da Fabiana Preta está fazendo agora lindamente Nossa, também. linda, Fabiana, linda, incrível, maravilhosa. verdade. tá no radar. Ô, Fabiana Jus, você não tá sabendo não, mas Querida. ó, É. a Não, eu reza já vou tá aproveitar essas começando. chamadas. Preta Gil, queremos isso, você com aqui no Além do Crônico É. Com também. certeza. Você é a Daqui cara em do breve, Além do daqui em Crônico. breve a gente vai conversar sobre isso, tá, gata? E aí, eu já esqueci o que eu estava falando, é isso. Não, mas os Dia próximos. Pink. Então, do Dia dia Pink. Pink, Não, os o dia Pink eu preparativos quero para a conhecer, próxima gente. edição. 26 de outubro, aí eu já estou como maluca pensando, né? Nos Quem nomes. serão É os nomes, isso. as E a gente pessoas, estava no essa palco, surpresa. eu e os Isso. outros influencers. E aí a gente recebeu um envelope. É. Gente, isso foi demais. O A gente envelope estava aí. lá pra gente contar a nossa história, resumidamente, pra quem tava ali, pra quem não conhecia o nosso trabalho. E aí cada um de nós recebeu um envelopezinho, que a gente não sabia o que que era. E quando a gente abriu, era uma carta. Uma minha era da minha mãe. Não, tá de E chorar. Aí, meu Eles amor. por trás. Fizeram todo esse... Cada um de nós Ai, que recebeu coisa uma carta de linda. alguém importante. Quando eu comecei Da Preta a era ler, do Gominho, o Gominho É. que fez o dela. Quando Ai, eu que comecei a ler e lindo. vi que era da minha mãe, eu já fechei e falei, eu não tenho condições de ler isso aqui agora, eu vou guardar pra ler depois. E do nada entra a Preta Gil cantando. É, Né? E ela também contou quem ela era, né? É. Pela música dela. Bacana. que aquela diz Sei, aí quem é você. bacana. né? Isso, ela contou a história É dela. uma e contou, catarse, aquela inclusive, música bacana. a história da separação dela, né? Uma coisa Sim, que, marcante, né? ela falou como é que foi, o que aconteceu e tudo mais. E foi linda, né? Ai, que Foi bacana, demais, maravilhoso. Eu gente. já É emendo muito bom falando isso. sobre família. Eu quero entender, você fala tanto da sua mãe, disso tudo, mas como é a força e a importância desse apoio da família no seu tratamento? Então, a minha mãe fala que é uma rede de amor, né? Que tem, Sim. assim, né, que a gente formou uma rede de amor, que aí eu vou ter que incluir aí também a família do meu marido e os nossos amigos, né? com Tanto as minhas certeza. amigas quanto os Se amigos você não dele. incluísse, a gente incluía. E aí, a minha irmã, ela tem uma frase que fala, você tem câncer, mas o câncer não te tem. Né? Ela sempre fala isso pra mim.
E, por ironia do destino, minha irmã também teve câncer de mama você 2 falou. vezes. Caramba. E aí, nessa confusão, a gente descobriu que a gente tem uma mutação Isso que eu ia genética. perguntar, tem mutação Ah, genética? tem. Mas nessa nessa mulher? janela dos Nada. seus 10 anos, ela foi diagnosticada com Foi câncer diagnosticada. também. Logo no início do meu tratamento, pela idade que eu tinha e tudo mais, o meu médico, o Dr. Gilberto, Doutor Gilberto. o Dr. Gilberto pediu para fazer um exame de mutação e a gente descobriu que eu tinha mutação de BRCA2, que é a mesma da Angelina Jolie, também ficou muito famosa Sim. um tempo atrás, né? Mas ela fez a remoção da mama antes. Isso, ela fez né? preventivamente. Sim. E aí, na época, eu dividi com a minha mãe, com a minha irmã. Ele achava que elas deveriam fazer também o exame. A minha mãe fez, deu negativo. Então, a gente entende que veio pela família do meu pai. E a minha irmã, naquele momento, não quis fazer. Ela é mais nova e falou, eu não quero fazer. E a gente respeitou. E aí, um tempo depois, ela descobriu que estava com câncer de mama. E fez o exame e viu que ela também tinha mutação. Então, na verdade, assim, falando de família, né? A minha família é muito unida. Eu lembro que logo no meu diagnóstico, após minha viagem ser cancelada, a gente foi para um sítio passar o carnaval, já que essa viagem Da que eu Europa faria... pro sítio. Pro sítio. Fomos pro sítio em Araras. Sim. E eu lembro que os meus tios, eles nem viriam, mas meus tios vieram. E foram momentos muito gostosos. Meus sogros foram lá também encontrar com a gente. E a gente cantou, a gente fez oração, a gente celebrou, a gente fez oração. A gente cantou junto, a gente, né? Assim, era muito amor, assim. Então, assim como comigo, assim como com a minha irmã, a gente sempre teve muito unido. A minha irmã, um dos diagnósticos dela foi no meio da pandemia. E quando começou a cair o cabelo dela, eu queria estar perto dela. A minha irmã mora em São José dos Campos e ela estava naquele momento da imunidade baixa e eu falando com meu marido, eu não posso deixar ela perder o cabelo lá, sozinha, com o marido e a filha dela pequena. Eu quero estar perto. E eu lembro que eu fui no laboratório, eu e ele, a gente fez o exame, deu negativo para Covid, partimos, pegamos o carro e partimos para casa dela para passar o fim de semana lá, Isolados. sabe? Então, eu acho que é isso. O amor é uma potência muito grande e faz muita diferença no tratamento oncológico, né? O trabalho que a Patrícia faz é dar amor também. Com não certeza. É, né? E como a Flávia também. Maravilhosa. Né? São pessoas que acolhem. Pessoas que acolhem. A gente Exatamente. compartilha amor, assim, sem esperar nada em troca, Exato. né? Fala muito desse trabalho do digital, é isso. Então a gente Muito. vai ali naquele momento. Eu falo, eu tenho um grupo, inclusive, no Facebook, que é o Insulina do Amor. Então eu falo que eu e a Beth são minhas doses necessárias, além da insulina que eu utilizo todos os isso. meus dias. É a minha dose. Se eu não tivesse, eu não. A Natália sabe bem disso. Se eu não produzir, criar alguma coisa para eu e a Beth, tá faltando alguma coisa no meu dia. Então é meu cantinho, aquela coisa que me dá minha energia, meu pontapé inicial para começar mais uma jornada, mais um desafio. Porque é isso. Cara, eu não acordo todo dia e falo disposto. Caramba, que maravilhoso, hoje é um ótimo dia para ter diabetes. Mas a gente está lá e tem que adoro isso que entender ele que é um fala. dia de cada vez. É isso. É isso. A Patrícia falou sobre legado, né? O legado dos seus pais, né? E eu acho a gente, assim, a nossa... Cada um tem um chamado, né? Então, a gente, como Isso. profissional, você conseguir também virar essa chave para você fazer diferença na vida do outro é muito precioso, né? Ah, Quando eu encontrei o meu propósito, assim, no direito, eu falei, cara, não é possível que eu vou ficar trabalhando com massa falida, cara. E, assim, não era o meu chamado, sabe? Não que quem trabalhe com massa falida, mas eu lembro que eu trabalhava num escritório que era sobre, né, a gente fazia recuperação judicial, direito empresarial. E aí eu falei, mas não é possível, não é isso que que brilha meu olho, sabe? Aí eu saí do escritório falando assim, gente, eu vou trabalhar com design de interiores. E aí eles ficaram, gente, o que é isso? Você tá louca e tal. E aí eu fiquei assim, 1 ano sem fazer nada do direito, trabalhando, tirando foto de artista em camarim. Porque eu tinha começado a namorar o Fabiano, e aí ele trabalhava no show business, eu comecei a trabalhar na equipe de alguns artistas e tal, com fotografia, nada a ver. E aí que foi quando eu encontrei o direito da super saúde. gostoso, super coisa da vida, maravilhoso, né? adorei também. Teve seu valor, tem, entendeu? não, Teve seu tem. valor. Mas assim, quando eu encontrei o direito da saúde, assim, foi quando eu decidi com o Rodrigo Siqueira, né, que é o endocrinologista dele, compadre dele também, ó. E ele falou comigo, Natália, por que você não vê essa área? Você gosta de gente, sabe? Você gosta de ouvir, sua escuta é boa e tal. Vai aliar a sua técnica, isso, Sim, super é isso. bacana. E aí eu falei, é isso. Aí fui estudar, fui para PUC, fiz minha pós e estamos aí quase 7 anos fazendo só isso, né? Só direito da Eu falo, saúde. perfume
Fala do perfume. É o perfume que você deixa, né, na vida do outro, né? Isso. E isso aí foi... E o Além do Crônico foi só a cereja do Sunday, né? Porque a gente foi conhecendo outras histórias e isso aí vai só somando, né? Como a de hoje, que é de tirar o fôlego, Não, assim. Eu maravilha, tenho eu duas amei. mulheres, são duas, na verdade, que vão estar aqui também, já receberam, não oficialmente, mas já deixando aqui oficialmente o convite, que é a minha amiga Juliana Bandeira, que viveu também o diagnóstico de câncer. Beijo, minha amiga, tenho um orgulho imenso da sua história, o prazer de conviver. E outra é a Renatinha, que apresenta o podcast com o Dr. Rodrigo, Isso. que tem uma história também incrível, que vai fazer parte aqui e que ressignificar essa visão, essa ótica do câncer. E então, o Ian, né? O Ian e o Zukovski. Ian, que o também mundo vai vir pequeno falar. também, mas a gente vai contar essa história minha e do Ian. Vão vir aqui, todos esses vão falar de câncer. A gente tem alguns máximo. episódios aí. Muito O Ian bom. tem um neurinoma do acústico, que ele também perdeu a audição de um ouvido, e o outro é assim, muitas histórias de ressignificar a jornada, assim. Muito Nossa, bacana. gente. Muito bacana. Enfim, estamos né? pra reta final. Eu sempre vou, quando eu vou pra reta final, você fala, não, peraí que tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa? Não, pode ser que eu lembre, mas agora não. Agora eu tô emocionada aqui. Mas, assim... Patrícia alugou um monte de triplex na minha cabeça. eu tô vendo qual prateleira aqui, eu tô ajustando isso tudo, mas que episódio Especial. maravilhoso, que conversa Muito incrível. potência Eu vocês espero duas. que tenha sido Que bom. recíproco pra vocês. Precioso demais. Mas eu quero Maravilhosa. Eu quero deixar uma pergunta que, como eu comecei lá, dependente de quem começa, mas eu quero ouvir tanto da Patrícia quanto da Ana, o que é uma vida além do crônico, o que é uma vida além do câncer? Olhando para a câmera. É, a câmera da verdade. Quer começar, Paty? A Vida Além do Câncer é um livro muito maior, né? A gente tentar... O câncer está tendo nome de câncer aqui, mas tantas pessoas que vão nos ouvir que tem outros cânceres na vida, né? Que tem que vencer, e ela mesma falou isso, né? Exatamente. Aí o câncer é um nome do que a gente está falando, mas outras pessoas que nos ouvem hoje devem estar com outros tipos de problema, depressão, tristeza, sogra, marido. Beijo, minha sogra. Beijo. Cada um com o seu, não relacionando câncer a coisa ruim, tipo, esse trabalho é o câncer na minha vida. Não é isso. É só o nome. É um nome, o câncer é um problema, assim como você pode estar passando por outros, né? E o grande desafio da nossa vida é que tornar e dar o tamanho real às coisas, entendendo que nós somos maiores, né? Então, que seja e que a gente conduza os nossos cânceres todos, né, como uma pequena pedaço de uma página da vida que há de ser muito grandona, muito maior, muito mais pulsante, né? Muito mais vida mesmo, né? Porque o meu propósito é levar vida para pacientes com câncer, né? E para falar sobre a vida e não sobreviver, né? Que estou sobrevivendo na fila do banco, estou sobrevivendo nesse relacionamento. Então, que existe vida e que a gente entenda isso, sejamos qualquer um de nós que esteja passando por qualquer coisa, que um deles pode ser um câncer ou que tenha qualquer outro nome do problema que você esteja passando. Que é isso, Brasil? Eu concordo, E agora, concordo. Ana? É difícil, né? Agora Vai, vai, concordo agora com tudo que ela você. disse. Agora vai. Beber minha Concordo em água. tudo, é isso. É isso. Assina embaixo. Exatamente. Não, eu concordo com tudo que ela falou. Eu acho que qualquer tipo de problema tem o tamanho que você dá para aquele problema, né? Então, eu tô... Onde você quiser olhar, fica à Fica à vontade. vontade também. Eu acho que é isso. É o problema, é o tamanho que você dá para aquele problema. Tem pessoas que têm problemas tão pequenos e tornam gigantes aquele. Em compensação, tem dias que eu até esqueço que eu tenho câncer. Eu não faço questão de viver o câncer. Eu tomo meu remédio ali diariamente e sigo a minha vida, sigo a minha rotina, como eu tomo para qualquer doença crônica, como ele toma o dele, a insulina dele e por aí vai, né? E eu acho assim, gente, viver tá imperdível. E é isso que eu quero. Para isso que eu tomo remédio, para minha vida ser bom. emocionante Muito e para eu bom. viver todas as oportunidades que eu puder viver. Então, assim, como ela falou, tem muita vida após o diagnóstico, tem muita vida além do crônico e eu tô pronta para viver ela. Gente, Quero saber quando que você lança seu livro. É uma boa. Olha, já deixei. Olha aqui, ó. Eu já tenho uma pessoa para fazer a redação. Olha
aí, olha aí. Eu faço tudo porque eu sou a Então- pessoa, ó. Tá vendo? O lançamento do livro vai ter que ser Bruna Condini, no caso é você. Por Já tem o favor. nome. Eu já tô me autoconvidando para esse evento Eu no também. YouTube. Eu também quero Vamos, ir, gente. óbvio, Eu quero muito estar lá. A gente quer ir. Nessa região aqui. Além do Já é melhor que a crônico, minha. então, além do crônico, tem que estar presente lá, fazendo Com certeza. alguma A gente ação além pode do fazer um crônico. episódio lá e... É, pô, A por Vida que não? Imperdível é o nome do livro dela. A vida é imperdível. A vida é imperdível. Olha aí. A Josi eu também joguei aqui, a gente já falou do livro dela. A Josi falou sobre lupus aqui. Foi muito interessante o livro dela também. Ela divulgou o livro dela aqui, gente. Vamos sair daqui, já vamos Olha. registrar o nome. prefácio. Já Gente. registra. Por favor. Isso aí tem que registrar os negócios. Advogados, isso, advogados. por favor, hein? Vamos. Bem, gente, depois dessa eu só digo pra você que ainda não segue, não se inscreveu, não cara, tá perdendo tempo, gente. É muita se inscreve coisa. no Além do Crônico, comenta, curte, compartilha, gente. Compartilha. Não guarda pra você esse episódio não, por favor, né? É muito sentido, é muito além. Eu amo além, gente, porque realmente, assim, passa de tudo, né? É de transpor mesmo barreiras. E, assim, é muito precioso porque a gente ser ponte para transformação na vida do outro é o que eu digo, assim, a gente não tem que ser muro. E onde a gente sentir que a gente está sendo muro, que esse muro caia e que a gente passe a ser ponte. E eu vejo isso, assim, vejo ponte de transformação, vejo ponte de ressignificação. E você também na minha vida, Pablito. Obrigada por aceitar a gente estar aqui junto, porque muito preciosa essa estrada do Além do Crônico. Vejam que coisa mais, né, bacana esse momento aqui. Muito. De ouvir sobre ressignificar, sobre viver apesar de. Eu gosto muito disso, gente. Apesar de, eu vou levantar. Apesar dessa angústia, eu vou caminhar. Dos meus desafios, eu vou transpor minhas barreiras. E eu acho que eu aprendi muitas coisas hoje aqui. Eu saio diferente, com um perfume diferente. Que bom. Viu? Muito obrigada. Tamo junto. E antes Obrigada de fazer a o vocês. brinde, por favor, arroba de vocês novamente. Com certeza. Ana, Fala arroba aí. Fevereiro Rosa, não é Arroba isso? Fevereiro Rosa. Por favor, sigam. E Patrícia. E o meu é @Patrícia Arraes Nutri. Isso, vamos Tá colocar aqui, aqui, tá, né? gente? Ó, tá aqui vamos no colocar, negocinho com aqui certeza. Um brinde. A A vida. vinda. A vida, ué, a vida e a vida. É isso. E um tchauzinho ali, ó. Tchau, tchau. Até a próxima.